Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória. Quantos têm a certeza da presença do nosso Deus neste lugar? Diga aleluia. É um prazer chegar a esta casa, aqui poder adorar com esta igreja, que também é a minha igreja. Eu tenho dito que de tanto conviver com a igreja vitoriosa, eu também me tornei uma vitoriosa, né? Para a glória de Deus, hoje também sou oficialmente uma mulher vitoriosa e eu tenho vivido dias, tempos extraordinários da parte do Senhor nesse ministério. E é um prazer chegar aqui esta noite, poder adorar com amigos já de um tempo. Amigos do tempo da prova, né? Não é amigo só do tempo da bênção, não. É amigo do tempo da prova. É gente que no tempo da prova não te abandona, não te deixa para trás, não esquece o endereço da tua casa, né? E o pastor Marcelinho, que com muito amor a gente chama de pastor Marcelinho, né? A Rosinha, né? A nossa Rosinha. É Marcelinho e Rosinha. Eles fizeram esse convite, já tem um tempo que o nosso amigo quer nos trazer aqui, que nós estivéssemos aqui, a nossa correria não permitiu, mas chegou o tempo, chegou a hora. Eu estou muito feliz de ver aquilo que Deus confiou às mãos deles, né? Aquilo que Deus confiou é grande, porque o coração deles, a disposição deles também é grande. Então, minha oração, amigos, é que o Senhor faça prosperar abundantemente o trabalho de suas mãos, tá? Aqui, a Advec Itaperuna, é só o começo da concretização de um grande propósito. Eu conheço esse casal, o pastor Marcelinho, né? Não sei se aqui vocês chamam de pastor Marcelinho ou pastor Marcelo. Então, deixa o Marcelinho para a gente, né? E ele sempre muito empenhado com o pai dele, com a mãe dele, sempre muito presente ministerialmente, ajudando o pai dele, né, os pais dele a conduzir a obra, né, e se empenhando, se preparando. Vocês não estão diante de um homem despreparado, tá? Vocês estão diante de um homem que já vem há muito tempo se preparando para liderar um povo. Só que ele não achava que seria este povo. Talvez ele nunca imaginasse que o povo que Deus tinha separado para ele, né, estaria numa outra terra. Mas ele já vem há muito tempo se preparando para conduzir a igreja, para cuidar de ovelhas, para direcionar um povo, e aprove Deus que o preparou, o trouxesse para cá. Então vocês estão nas mãos de um homem que foi criado na igreja, entendendo o que é movimento pastoral, tá? Uma mulher de oração, que era a mãe dele, que muitas de nós, pregadoras, chegamos onde chegamos porque houve uma manifestação dessa mulher a nosso favor. Eu me lembro dela me apresentando e me levando para a reunião e dizendo, eu tenho uma mulher que prega. E ela me levou e me apresentou. Então, vocês estão verdadeiramente sendo guiadas por um homem que foi marcado para o ministério pastoral. Pastor Marcelo não está arriscando ser pastor. Ele não está tentando ser pastor. Ele não está procurando ser pastor. Ele nasceu com a marca pastoral e ele se preparou para esse tempo. Então, meu amigo, Deus é fiel. Deus te marcou para este povo, para este tempo, para esta terra. Deus te marcou para essa experiência extraordinária, não da forma como talvez o teu coração tivesse sonhado. Mas isso aqui, esse povo aqui, é o povo que Deus colocou nas tuas mãos e está acreditando na tua disposição para cumprir toda aquela grandeza. Eu tenho certeza que se essa igreja entender o propósito do coração do pastor Marcelo, da Rosinha, vocês vão se surpreender com coisas extraordinárias. O coração desse homem é semeado de projetos, tá? E não estou falando, pode aplaudir ao Senhor. Eu não estou aqui para puxar, ele me conhece, nós somos amigos, eu já tive dias já de conversar com o Marcelo e o Marcelo chorar, né?
falar do mesmo jeito que ele também, se tiver que chamar atenção, ele vai chamar. Mas se vocês atenderem, atentarem para quem Deus os abençoou, vocês vão viver coisas extraordinárias neste lugar para a glória de Deus. Então, muito obrigada, amigos, por estarmos aqui, fazer parte dessa história, tá certo? A gente vem, eu venho com alegria, com bom grado, porque eu creio naquilo que Deus tem na vida de vocês. E os demais pastores que estão aqui, pessoas que nós estamos conhecendo agora, as mulheres, né, que são aqui, são os braços fortes, os braços, as pernas, né, da minha amada Rosilene. Deus abençoe vocês e a todas as mulheres vitoriosas, homens vencedores, casas vitoriosas. Deus continue abençoando vocês, tá bom? Abra, por favor, a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, eu quero falar para você que eu trouxe um material, tem um material ali fora, e apenas esse material, tá? Essa camisa aqui, ó, bonita, confortável, né? Aqui eu acho que faz mais frio, não faz, do que lá embaixo? Ih, gente, faz não? Por que a gente acha que só lá embaixo é que é quente, né? Por que a gente acha isso? Mas tem aqui, olha, essa camisa de algodão, tá bom? E hoje a mulherada quer um negócio que possa colocar na máquina, não é, minha irmã? Poucos dias, né, eu conversando lá em casa, sabe que de vez em quando a gente dá uma crise dentro... Tem aqui alguma mulher que dá crise dentro de casa com a família? Faz assim, oh, aleluia. Então, de vez em quando, há poucos dias, o irmão Flávio, não sei o que o irmão Flávio, que eu disse para ele, respeite a mulher que lava as suas cuecas na máquina de lavar. Olha que nível. Olha, valorize a mulher que coloca as suas cuecas na máquina de lavar. E me sentindo, né? Tá bom? E ali, então, máquina não pega bolinha, pega nada, ó, confortável, gostosa, e vem com uma mensagem. Porque eu sempre trabalhei com o tema superação, né? Que é a história da minha vida. A minha história é uma história de superação em Cristo Jesus. E agora eu levantei essa bandeira, a bandeira do supere-se. Porque num tempo em que há uma disputa por ser melhor do que o outro, superar o outro, se eu conseguir a cada dia superar a mim mesma, eu já me sinto realizada em Cristo Jesus. Então é a bandeira do supere-se. As camisas vão estar lá, tá certo? Tem a maquininha de cartão, né, meu amor? E eu nem apresentei como eu apresento. Fiquei tão emocionado com Marcelinho e Rosinha que eu nem apresentei. Eu estou aqui com o meu escuro tom número 4. Ô, meu amor, fica aí para todo mundo ver o teu tom. Por favor, fique de pé. Esse homem, gente, depois de certa idade, ele está ficando melhor do que não. Isso aí, meu tom número... Sentou ao lado de um tom número 5. Aí, quer dizer, ficou tom sobre tom, né? Na paleta, olha só. Deus abençoe, tá, meu amor? Quando estiverem orando, continue orando por nós. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Que o amado Espírito Santo, ele permaneça conosco aqui esta noite, para a honra
e para a glória do Senhor Jesus. Eu peço meu amigo, meu melhor amigo, meu extraordinário amigo, indispensável, insubstituível. Fica conosco, amigo, comigo e com a sua igreja, e glorifica apenas o seu nome. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Conhecemos esse texto e ele verdadeiramente me revela um movimento evangelístico realizado pelo Senhor Jesus Cristo, vindo para um propósito específico como Messias, o Salvador do mundo. O ministério, ele se manifesta e esse ministério não é estático. Jesus se movimenta. O texto deixa claro que ele vai de aldeia em aldeia, não sem propósito, mas um movimento como aquele que segue um mapa evangelístico lhe entregue pelo Pai. Ele se move para anunciar o evangelho. E onde ele chega, surdos ouvem, mudos falam, cegos veem, oprimidos são libertos, demônios batem em retirada. Por onde ele passa, a verdade da sua palavra, aleluia, é manifesta. É a palavra criadora de todas as coisas, se manifestando fisicamente entre os homens. E é esse Jesus, com esse poderio, com esta autoridade, é que manifesta o poder de acolher. É o Senhor Jesus que generosamente acolhe todos aqueles que a religião deste tempo excluíam, lançavam fora. Então, para Jesus, aqueles que o ritual excluía, o ritual e a religiosidade deixava de fora, os coxos, os cegos, os mancos, as prostitutas, os coletores de impostos, todos aqueles, a camada comum, opressa debaixo do julgo de condenação, Jesus os recebe. Ele é verdadeiramente a porta de oportunidade para essa classe opressa. Ele verdadeiramente é o caminho para aqueles que estão sem direção. E nesta obra de restauração de vidas, de reconstrução de histórias, nessa caminhada de libertação, Jesus, mediante esse texto, também vai acolher uma classe que aquela cultura deixava de lado, que é justamente as mulheres. As mulheres nesta cultura, as mulheres dentro desta sociedade, principalmente as mulheres judias, elas não tinham um valor, elas não poderiam alcançar algumas posições porque a cultura não lhes permitia. É interessante que é Jesus que vai quebrando esse jugo, esse peso cultural de condenação da vida de muitas mulheres. E você, homem que está aqui esta noite, fique tranquilo, porque a mensagem não é para as mulheres, passa pelo caminho da história e da manifestação de Cristo na vida das mulheres, mas traz mensagem para a igreja. Aleluia! Então é Ele que vai acolher, é Ele que vai permitir e abrir um caminho novo, dar às mulheres uma nova expressão, ou devolver às mulheres a dignidade da sua posição espiritual. Então, ele, nessa sua passada, nessa sua caminhada, ele, nesse seu movimento evangelístico,
o texto me garante que ele vai abrir na contramão de uma cultura e de uma religião, ele vai abrir oportunidade para que as mulheres também sejam salvas, libertas, transformadas, curadas e possam de alguma forma participar do ministério, aleluia, que ele tem a cumprir. É interessante que, porque é missionária Sheila, ele vem na contramão, porque quando você lê um pouco mais, você percebe que a figura feminina era tão pouco valorizado que naquele tempo o templo ele tinha um átrio específico para as mulheres e elas não tinham o direito de atravessar ou subir a primeira escadaria após aquela sala. Elas não poderiam apresentar os seus filhos no templo sem a figura masculina. Elas não poderiam de forma nenhuma também fazer um voto sem autorização do marido, exceto em algumas situações. Então eu estou falando que Jesus, ele não quebra princípios, mas ele quebra argumentos humanos para impossibilitar que a graça divina se manifeste na vida de alguns dos seus servos, dos teus filhos ou daqueles que a cultura ou a religião não permitia que eles fossem alcançados. Então é Jesus que alcança essas mulheres. E o texto me diz que nessa andada de aldeia em aldeia, algumas mulheres, olha o que o texto de Lucas enfatiza, do grego Lucas enfatiza, que também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos imundos, guarde isso, e de enfermidade, ele começa a citar algumas e diz que essas mulheres, elas passam a servir a Jesus com os seus bens. Então vamos lá para a gente poder construir e chegar onde eu preciso esta noite, porque eu tenho, segundo o pastor, quase 3 horas para poder pregar com os 20 minutos de cada um que levantou a sua mão. Então vamos lá. Jesus, então, as cura, entrega para elas a oportunidade de se assentar os seus pés, receber a palavra, se colocarem, aleluia, como alunas da escola de Jesus, do mestre Jesus. Elas estão aí, são curadas, e após essa manifestação da graça de Jesus sobre a vida delas, elas vão, de alguma forma, começar a participar desse ministério. Elas vão, de alguma forma, começar a participar e fazer com que o ministério dele seja bem sucedido, fazer com que ele seja amparado. O texto termina aí nesse versículo, nessa primeira perícope, o texto termina dizendo que elas prestavam assistência ao ministério de Jesus com os seus bens. E é aqui que eu paro. Primeiro, eu encontro mulheres servindo. E o que é que me caracteriza? O desejo, a vontade, a disposição de alguém, aleluia, de servir. O que é que faz alguém servir? É só a vontade? Não, não se serve só por vontade. Serviço que é realidade, que é realizado só por vontade. Minha mãe sempre dizia, vontade é uma coisa que dá e passa. Então, o serviço da igreja não pode estar fundamentado na vontade de fazer. Elas serviam a Jesus e não serviam pela vontade. Então, por que é que elas serviam a Jesus? Elas passaram a servir. E eu já tenho uma palavra no primeiro ponto desta mensagem esta noite. Só serve quem reconhece o favor que recebeu. Você vai repetir comigo, por favor. Só serve quem reconhece o favor que recebeu.
Aleluia! Estas mulheres agora, elas reconhecem o favor que elas receberam. Olha o que o texto diz: elas foram curadas de espíritos malignos. Sabe o que é ser curado de espírito maligno? Essa cura é a cura espiritual, é a cura psicológica, é a cura emocional. Essas mulheres que andavam opressas, essas mulheres que andavam angustiadas, essas mulheres que andavam com vazio existencial, essas mulheres que andavam amarguradas, talvez não se sentindo amadas, num tempo que a rejeição e o abandono era algo muito comum. De repente elas encontram aqueles que vai a curar ou a curar de um espírito de enfermidade, aleluia, curar de espíritos malignos, cura psicológica, cura emocional, cura espiritual, aleluia, e de enfermidade. Sabe o que o texto está me dizendo? Que elas são curadas no espírito, elas são curadas na alma, elas são curadas no corpo. Olha o que o texto aponta, que algumas dessas mulheres tinham bens, tinham propriedades, tinham posses. Então eu já entendo que o dinheiro que elas tinham não podia curar, o dinheiro que elas tinham não podia salvar, o dinheiro que elas tinham não podia libertar. Eu estou falando de gente que o remédio da época não tirou da depressão. Eu estou falando de gente que o remédio da época, o dinheiro não tirou o espírito do suicídio que as cercava e apontava para a morte. Eu estou falando que o dinheiro delas, nem médico da época, nem remédio da época poderia dar solução, mas de repente elas encontram com o médico dos médicos, e quando elas encontram com o médico dos médicos, elas são curadas naquilo que o dinheiro, que o conhecimento, que a medicina não podia curá-las. Elas são curadas. E agora? O que fazer a partir de agora? Eu só tenho um caminho. Eu imagino Suzana falando para Maria. Eu imagino, aleluia, Maria falando, aleluia, para as outras irmãs. Só tem um caminho. Que caminho é esse? Agora só me basta servir. Eu não vou servir porque eu quero. Eu vou servir porque eu reconheço de onde eu fui arrancado. Diga para a tua irmã, servir. Diga de novo, servir é para quem reconhece de onde foi arrancado. Pergunta para ela, tu reconhece de onde ele te arrancou? Pergunta para o teu irmão também. Pergunta para ele, tu reconhece? O teu dinheiro te arrancaria de lá? A tua família te arrancaria de lá? Aleluia, o teu conhecimento te arrancaria de lá? Aleluia, a tua busca te arrancaria de lá? Não, aleluia. Então me resta o quê? Já que o mundo natural não podia de forma nenhuma resolver a minha situação, e ele de graça entrou, então agora só me resta servir. Quem pode estender a mão? Eu preciso de um tecladista comigo. Cadê o tecladista? Coloca a mão no ombro da tua irmã e diga, agora só te resta servir, minha filha. Ah, se ele não entrasse. Pergunta para ela, tu ainda lembra de onde ele te tirou? Pergunta para o teu companheiro, você ainda lembra onde ele foi te arrancar? De onde ele foi te tirar? Servir, aleluia, só serve quem reconhece a graça que recebeu. E reconhecer a graça, e reconhecer o favor, e reconhecer, aleluia, a bondade de Deus, vai além da minha vontade. Hoje eu não estou com muita vontade de servir, mas ele acende uma lâmpada na minha alma, e quando a lâmpada acende, me lembra que há pouco tempo eu estava drogado, eu estava em
eu estava perdido, eu estava sem graça, eu estava na desgraça. Aí vem ele, aleluia, olha pro pó, aleluia, amo o pó, levanta o pó, restaura o pó, e que não tem nada a ver com vontade, eu sirvo, porque eu reconheço, aleluia, o favor e a graça, aleluia, que se manifestou a meu favor. Elas servem, e elas servem porque elas reconhecem o favor que recebeu. Oh, aleluia! Então essas mulheres agora, elas querem de alguma forma mostrar para Jesus que elas são gratas pela tão grande obra que ele realizou em suas vidas. E aí tem um segundo ponto nesta mensagem. E o segundo ponto que fala sobre servir é que servir também envolve gratidão. Porque tem gente que reconhece, mas na hora de demonstrar é um fracasso. Tem gente que abre a boca e diz: eu reconheço o que Jesus fez, eu reconheço a graça do Espírito Santo, eu reconheço a bondade do alto, eu reconheço o favor, reconhece, mas não demonstra. Só que elas reconhecem, e não vai ser uma, aleluia, uma gratidão escondida. Elas querem explanar, elas querem mostrar, e gratidão é um aleluia sem alguma manifestação, é somente manipulação, não tem nenhum tipo, aleluia, de gratidão. É por isso que elas querem servir. Por quê? Porque elas são gratas. Repita comigo: filhos gratos servem. Mais alto: filhos gratos servem. Mais alto: filhos gratos servem. Quando você serve, você está dando demonstração que reconhece o favor que recebeu. Eu quero demonstrar, aleluia, eu acredito que aqui, aleluia, haja sim homens e mulheres que carregam esta gratidão e que de vez em quando estão cansados, trabalharam o dia inteiro, trabalho pesado, saíram de madrugada, mas ele está na escala, ele é o obreiro da casa, ela é o obreiro da casa, ele está cansado, ela está quebrada, ela trabalhou, ela está em guerra, ele está em dificuldade, mas quando chega a hora do culto, deixa eu servir, porque eu sou grato, porque ai de mim, se ele não tivesse entrado na minha vida, ei, caí por terra. Hoje, ou a partir de hoje, essa história de esperar ter vontade para servir, e não vai esperar ter vontade, e vai reconhecer, e vai demonstrar sua gratidão. Elas são gratas. E porque elas são gratas, elas querem retribuir, elas querem demonstrar. Todo mundo que é grato, quer de alguma forma expressar sua gratidão. Ele recebe o teu muito obrigado, ele recebe o louvo o teu nome, aleluia, por aquilo que tu fez. Ele recebe a tua mão erguida, ele recebe a tua adoração, mas ele também recebe quando você toma uma decisão pessoal. Eu quero demonstrar a gratidão que eu tenho por toda a grandeza que se manifestou na minha vida da tua parte, e eu quero demonstrar muito mais do que sentado nesta cadeira, só levantando a mão e adorando. Eu quero sim cooperar de alguma forma, aleluia, para que alguém olhe e diga: verdadeiramente ele é grato. A gratidão, ela envolve algum tipo de demonstração.
Quem é grato quer retribuir de alguma forma. Lembro-me do 2º livro dos Reis, no capítulo 6, em que o profeta, ele entra na casa de uma mulher, ela abre a casa, ela prepara a mesa, ela entrega pão, aleluia, bota o profeta assentado, aleluia, a mesa cada vez que ele passa perto de casa, como se isso, ela entende que não era o suficiente, então ela constrói um quarto, um ambiente separado. Ela recebe o profeta na casa e o profeta ali desfrutando de todo o cuidado oferecido por essa mulher, a mulher de Sunem, a rica de Sunem. Ele se sente constrangido, ele é grato por tudo que ela está oferecendo, e porque ele é grato, ele vai fazer uma pergunta, e a pergunta é: como que eu posso demonstrar a minha gratidão para ela? Ela tem alguma coisa que eu possa fazer para que a vida dela seja acrescida? Tem alguma coisa que eu possa fazer? É justamente nessa busca de demonstrar gratidão é que ele vai ministrar sobre a vida dela o gerar de um filho, porque ela tinha muita coisa, mas ela não tinha uma herança que levasse o nome dela e da casa dela adiante. Olha o que a gratidão faz. Ele profetiza por gratidão, porque ele quer de alguma forma recompensá-la pelo favor, e por isso ele ministra do mundo espiritual uma ação sobrenatural para abençoar a vida daquela mulher. E a gratidão dela, a gratidão dele é ministrar que ela carregue um filho nos braços. Aleluia! Isso é gratidão, irmão. Nós servimos porque reconhecemos e porque somos gratos. Essas mulheres, quando elas servem, olha o texto, quando elas servem, elas investem no ministério de Jesus, mas lá embaixo vem escrito: no ministério de Jesus e dos discípulos, porque servir a Jesus é servir a pessoas. É muito interessante o que elas investem, pastor. Não é só para Jesus. Não é só para Jesus. Não, eu vou levar um potinho pequenininho, porque esse potinho pequenininho é uma janta para Jesus. Não, eu vou separar um lençol, né? Um único lençol, um único tapete, uma única rede, e essa aqui é só para Jesus, tá? É só para Jesus. Discípulos é que cada um tem o seu jeito. Não, o texto diz que elas empregam tudo que elas podem por Jesus e pelos discípulos, porque servir a Jesus é também servir por aqueles a qual Jesus chamou. E é isso que a igreja tem que entender, que quando você serve a quem Jesus chamou, você está servindo ao próprio Senhor. E aí já cai por terra também. Oh, aleluia. Queria estar te dando uma chave, queria estar te dando uma porta, queria estar te dando riqueza. Aleluia. Mas esta noite, o Espírito de Deus, ele quer te dar a maior riqueza que um servo de Deus pode carregar na sua alma. É a riqueza da disposição para servir. Preste atenção. Tem que cair por terra do nosso meio essa ideia. Estou fazendo para o pastor, estou fazendo para líder, estou fazendo para irmão. Pouco importa. Tem um texto que eu amo, pastor Marcelinho. Sabe qual é o texto? É lá de Juízes. Olha como é a obra de Deus. Eu tenho uma Débora. Débora é cabeça pensante. Débora é profetisa. Débora, oh aleluia, é aquela que tem a iluminação do alto. Mas Débora é humilde. Ela pode muita coisa, mas não pode tudo. Ela entende que ela profetiza, que ela tem visão, que ela tem revelação, que ela tem palavra profética.
mas para a espada, aleluia, ela vai chamar outro, ela vai chamar quem maneja a espada, ela vai chamar quem maneja a espada. E que obra linda, enquanto ela tem a visão, o que maneja a espada vai guerrear, mas a vitória Deus vai entregar é na mão de uma mulher que é só uma dona de casa. Olha que coisa linda, é só uma dona de casa que se dispõe a guerrear. Olha só, passou pela profetisa, alcançou o líder do exército e agora chega a uma mulher comum dentro de uma casa. Isso é obra de Deus. Pouco importa o nome de quem vai aparecer, pouco importa quem vai pro cartaz, pouco importa. O que importa é que o povo celebre a vitória. Servir a Jesus é servir pessoas. O próprio Senhor, ele vai em uma das suas ministrações para o seu grupo de discípulos. Mateus 25, do 35 ao 40. Ele vai dar uma palavra aos seus discípulos dizendo, porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me amparaste, estava nu e me vestiste, preso e foste me visitar. Aí alguém pergunta, quando é que nós fizemos alguma coisa desse tipo para com o Senhor? Ele vai dizer, fizeram por mim. Quando fizeram por um desses pequeninos, segure por favor a mão da tua irmã, do teu irmão, se você puder essa noite, e diga para ele que caia por terra. Diga que caia por terra o teu argumento de não servir, dizendo que é para homem. É o Senhor que recebe o teu serviço. É o Senhor que recebe o teu serviço. Quem é que pode adorar? Quem é que pode adorar? Quem é que pode adorar? Essa visão egoísta, essa visão preconceituosa, esse propósito egoísta pode sair do nosso meio. Nós aqui queremos servir e reconhecemos que servindo a homem eu sirvo ao Senhor. A gente precisa ter coragem. Pouco importa quem está na frente, a obra é de Deus. Pouco importa quem é a líder, a obra é de Deus. Pouco importa se foi ele que foi separado para fazer, a obra é de Deus. Eu não estou tratando como algo pessoal meu, a obra é de Deus. Talvez alguém não veja, alguém não valoriza, alguém não reconheça, mas tem um livro na eternidade que está escrito. Tem um livro na eternidade que está registrado. Oh, aleluia, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar. Enquanto tu adora, o egoísmo cai por terra. Enquanto tu adora, aleluia, o preconceito cai por terra. Enquanto tu adora, o individualismo cai por terra. Enquanto tu adora, a competição cai por terra. Enquanto tu adora, oh, aleluia, a fraqueza cai por terra. Isso aqui é obra de Deus. Quem pode adorar? Adora enquanto eu bebo água. Pode adorar, porque eu tenho dito. Pode adorar, falar línguas. Eu tenho dito que tem gente que está enganado com essa história, quer dizer que ele não tem poder. Não é pentecostal, somos pentecostais. A gente só não anda envolvido em meninice. Mas o fogo também pega aqui. Aqui o Espírito de Deus enche. Aqui o Espírito de Deus batiza. Aqui o Espírito de Deus revela. Aqui o Espírito de Deus tem liberdade. Oh, aleluia! Elas servem a Jesus. E elas servem aos discípulos. Elas entendem que a obra é um conjunto. É um conjunto, que ninguém faz a obra sozinho.
e que todos aqueles que estão empenhados em realizar esta obra, oh aleluia, tem que ter uma visão além da visão medíocre. É por isso que não pode ter grupo específico. É por isso que não pode ter grupinho. É por isso que não pode ter culto preferido. É por isso que não pode ter líder preferido. É por isso que não pode ter dirigente preferido. Não, é a obra. Cadê os servos? Eles têm servos. Quem é servo, levanta a mão. Mesmo sem graça, que tem alguém levantando a mão sem graça. Mas Jesus está te esclarecendo e que Ele tira a tua mentalidade esta noite. Servem aos discípulos. Servir a Jesus é servir a quem Jesus chamou. Servir a Jesus é servir a quem Jesus chamou. Fica claro, mas preste atenção nessa questão de servir, que tem outro ponto muito importante. Elas servem num tempo em que mulher não participa não tem influência nem participação nessa estrutura religiosa do seu tempo. Eu já falei isso. Elas não têm essa oportunidade. Então, quando Jesus abre a oportunidade para, como Maria, irmã de Lázaro, se assentar aos pés de Jesus, como uma discípula, ouvindo o mestre, que era algo extremamente impossível para aquela época. Impossível. Quando ele abre a oportunidade dela se assentar aos pés, olha só, é uma oportunidade ímpar. Só que preste atenção, ele abre a caminhada, ele abre a possibilidade, mas essa construção tem que ser aos poucos. Ninguém quebra a força de uma cultura, a força de um hábito, de um dia para o outro. Força da cultura, do hábito, ela vai sendo quebrada aos poucos, um passo de cada vez. Então é por isso que elas têm a liberdade de trabalhar, mas elas vão aos poucos, conquistando esse espaço, até chegar no nosso tempo, em que nós temos pastoras, em que eu esta noite seguro esse microfone para pregar, em que as mulheres dirigem um trabalho, mas isso são passos, é uma construção, e ainda estamos numa construção dessa caminhada. Ainda estamos. Eu tenho experiência, como eu ando um pouco, eu tenho experiência de participar de trabalho de mulheres, que eu fui a primeira mulher a pregar no trabalho de mulheres, igreja de 30 anos. Um congresso de mulher, nunca uma mulher pregou no congresso. Olha só, são experiências, é uma construção. Estamos nesta construção. Só que preste atenção, naquele tempo, elas não poderiam levantar uma bandeira, tomar a frente, não podia arrumar para fazer um congressão, não podiam estar ministrando diretamente de frente para nada, mas Deus nunca espera um serviço que esteja além daquilo que a gente possa. Deus, Ele não vai esperar de você aquilo que você não pode. O que é que elas podiam naquele tempo? Elas podiam investir para que a obra na vida dele acontecesse, para que o propósito fosse executado. Preste atenção, Deus não aguarda dos servos nada além do que os servos podem oferecer. Ele não aguarda nada além. Quando Deus te chama, te convida, quando oportunidades são colocadas diante de ti, isso na verdade não é Deus te desafiando a fazer o que você não pode, é Deus te desafiando a você crer que é capaz sim de fazer aquilo que já poderia estar sendo feito. O desafio é você perder a tua incredulidade, aleluia, e sair da
missão e acreditar se Deus está me oferecendo, é porque Ele sabe que eu posso. E aquele que convida é o que capacita, é o que amadurece, é o que prepara, Ele é. Então preste atenção, elas estão fazendo o que elas podem. E no momento que elas podem, infelizmente, se eu entregasse a vocês alguns papéis e pedisse assim: escreva o porquê que você não está servindo, o porquê que você não está caminhando e participando de tão grande obra diretamente. O porquê é? Porque tem aqueles que participam indiretamente, mas algumas vezes a necessidade da igreja é tão grande e tem gente que fica na participação indireta, podendo estar participando diretamente. Pega esse argumento, que indiretamente também pode servir, né? Pega esse argumento. Qual seria o motivo? Alguns talvez dissessem para mim muitos motivos. Eu trabalho fora. Eu trabalho fora, não dá para servir, não. Eu trabalho fora. Olha, o que Deus faz. Gente, eu não tenho nem explicação para dar para vocês das lições que Deus me deu em relação a ministério. Eu viajo o Brasil, daqui a alguns dias, eu vou para fora do país, vou estar lá na Advec Boston, com as mulheres da Advec Boston. Pastor Renato estava falando hoje com o marido, né, marido? Para ver, né? Pastor Christian, né? Pastor Christian, daqui a pouco a gente vai passar lá na Advec Boston, ó. Vamos estar por lá com os pastores, né? Mas, gente, você acredita que eu trabalho? Você acredita que Deus não deixou eu sair do trabalho? Eu ainda digo, alguém diz assim, ué, como é que você faz? Você viaja o Brasil, você vai para fora do Brasil. Todo final de semana você está de um estado para o outro e você trabalha, porque Deus não dá confiança para todo mundo. Eu sempre digo, se eu não dá, eu pedi, deixa eu ficar à vontade, deixa eu ficar para a obra. Ele disse, vai trabalhar. Eu te dou estrutura para trabalhar lá e para me servir aqui. Eu te dou estrutura, estou aqui pedindo, pelo amor do teu nome, Jesus, por amor de ti mesmo. Eu já tentei te convencer, não deu certo. Por amor de ti mesmo, deixa pelo menos eu me aposentar. Estou contando os dias para me aposentar. Que doideira, vai para a escola, fala com criança, fala com professor, arruma turno, bota a gente para a sala, tira a gente, bota de castigo, liga para a mãe, não estou aguentando, vem buscar teu filho. Sai dali, vai para o altar, deixa eu pregar. Olha o poder de Deus, olha a glória aí descendo. Chega em casa, Ana Júlia, arruma teu quarto, arruma tudo, vem varrer. Flávio, come porque é o que tem para hoje. Deus, algumas vezes, vai arrancando os nossos argumentos. Diga para tua irmã, o tempo de servir é hoje. É agora. Diga, o tempo de servir é hoje. É agora. Diga para 3, é agora. É agora. É nesse momento. O tempo de servir é hoje, é agora. Deixa eu te dar uma palavra que talvez, deixa eu te dar só uma iluminação que talvez você não goste, tá bom? Aleluia! Não adianta vir com esse argumento. Vou esperar a bênção chegar, vou esperar a coisa melhorar, vou esperar Deus fazer um milagre na minha casa, vou esperar Deus converter meu marido, vou esperar Deus converter minha esposa, vou esperar Deus trabalhar na vida dos meus filhos, vou esperar ter tempo. Não há uma palavra aqui, e a palavra diz que o tempo de servir é hoje, é agora. O tempo de servir é hoje e agora. Sabe por quê? Porque foi dentro de uma sala de aula, vivendo o pior tempo da minha vida, o tempo que meu casamento estava quebrado, o tempo em que a minha família estava destruída, é que eu, sem conhecer, nem saber o que era ministério, porque eu sou filha de uma mãe espírita, eu sou filha de um homem ateu, aleluia, foram espíritas e ateus, de uma família que não tinha um crente, não tinha o joelho dobrado, uma família que ia para a missa domingo e depois minha mãe ia receber espírito durante a semana. É dessa família que eu venho, mas no tempo mais doloroso da minha vida, foi que Deus disse para mim, após ter me encontrado, é tempo de realizar minha obra. E eu disse, Deus,
esperar o casamento arrumar, vou esperar a família ajustar, eu vou esperar as coisas chegarem no lugar. E o Senhor disse para mim, não é agora. É agora no meio do teu caos cotidiano, é agora no meio da tua guerra, que eu me manifesto na tua vida. Ainda te dou uma palavra, enquanto tu se envolve comigo, no tempo da dificuldade, eu vou entrando na tua dor, eu vou entrando no teu processo, eu vou entrando na tua causa, e lá vai, aleluia, me movimentando na presença de Deus, e Deus se movimentando naquilo que me afrontava. Olha, eu recebi de novo a mão do meu irmão, essa vai bater, e de enquanto tu serve, de novo enquanto tu serve, Ele vai trabalhando na situação que te afronta. Ele vai trabalhando na situação que te afronta. Ele vai trabalhando na situação que te afronta. Sacode a mão dele e diz, não. Tu não vai esperar o melhor tempo para servir. Tu não vai esperar o melhor tempo para servir. Levanta a mão dele e diz, o melhor tempo é hoje. O melhor momento é agora. Decida servir agora. Eu vou esperar. Eu vou esperar as coisas melhorarem. Quando o negócio melhorar, eu sirvo. Quando a porta se abrir, eu sirvo. Mentira, serve nada. Tem gente que diz que serve, quando a porta abre, some. A porta que era para ser bênção se transforma em maldição. Deveria ser só para uma provisão e para acrescentar créditos à tua caminhada, mas virou um peso. E quando você se sente ou sente-se pesado com alguma coisa, o primeiro peso que tu quer arrancar para sentir alívio é da obra de Deus. É da obra de Deus. Eu estou falando de situações críticas. Minha irmã, esse ministério nasceu, não foi com a minha casa arrumada. Esse ministério nasceu, foi com a minha casa toda desarrumada. Esse ministério nasceu com uma criança pequenininha, para poder sustentar no meio de uma família pagã. Esse ministério nasceu, era enquanto eu trabalhava em 2 escolas públicas, fazia uma faculdade à noite, e final de semana o Senhor dizia, pega a Bíblia e come Bíblia, porque eu vou te dar nesse final de semana uma oportunidade. Quantas vezes eu disse, mas a minha casa está quebrada, aleluia, como que eu vou ter autoridade para falar, aleluia, da tua palavra? E ele disse, a tua casa está quebrada, mas não tira a autoridade que eu coloquei sobre você. Eu vou te usar. E foi ali que nasceu. Foi ali que nasceu. Foi no meio de uma casa destruída, eu indo para a consagração, e as irmãs dizendo, estou tendo uma visão, aleluia, contigo, tem uma Bíblia de ouro aberta na tua frente. Toma essa Bíblia, e já vou te dar a oportunidade, fala! Sabe quando esse ministério nasceu? Na minha maior dor, eu não esqueço nunca, pastor Marcelo. A primeira vez que eu sei lá o que é a palavra, quando os irmãos, eu brinco, amados irmãos, quando os irmãos diziam assim, ó, eu vejo você num pássaro de ferro. Eu falei, gente, esse pessoal fala uma língua esquisita. Eu nunca ouvi, que negócio é esse de pássaro de ferro? Eu sei lá o que é pássaro de ferro. Eu via Deus colocando você num pássaro de ferro. Eu falei, meu Deus, eles têm uma conversa. Eu via você marchando em cima do globo. Falei, Jesus, será que é alguma apresentação da escola, meu pai, que eu vou fazer? Esse pessoal fala umas coisas esquisitas. Sabe quando eu descobri que Deus tinha obra comigo na palavra? Quando na madrugada orando e falando, diz para mim, né? Todo mundo fala que só tem alguma coisa comigo. Que negócio é esse, né? Eu não estou conseguindo entender, eu não sei o que é isso. Aí na madrugada, livro do profeta Daniel, aberto na revelação, pastor.
Abre-se a Bíblia, livro do profeta Daniel, e parecia que tinha uma lanterna, como está acontecendo aqui, ó. Aquele redondinho que vinha de uma lanterna em cima do versículo 8. Lia para mim e dizia: tu vai ter uma oportunidade, anota o que é para falar. Não falou, vai para o Google. Falou, anota o que eu estou te falando. Gente, eu tinha que jejuar. Você imagine uma mulher numa casa que foi criada no samba, e samba na varanda todo final de semana, com casamento destruído. E o meu pastor disse para mim: tu tem que jejuar e orar para aguentar essa pressão e ficar de pé. E eu jejuando dia e noite, sabe onde que eu entregava um jejum? Com medo de cair. Eu jejuava para não cair. Eu jejuava para não sair do plano de Deus, que era a única coisa no tempo da minha dor que me consolava. Era a única coisa. E eu, naquele ambiente contrário, entregava o meu jejum dentro de um ônibus. Porque saía de uma escola 15 para meio-dia e 1h tinha que estar entrando na outra sala de aula. E no ônibus eu entregava o meu jejum. Teve uma dessas semanas, uma dessas viagens que eu falei: Jesus, aqui está escrito um negócio que o Senhor chamou a mulher de cachorrinha, que coisa grossa. Que história de cachorrinho. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Que coisa deselegante. Que é isso? E você ouviu o Espírito de Deus te explicando o que lá na frente, quando eu peguei um livro de cultura bíblica, que eu não tinha acesso, eu sabia lá que era livro de cultura bíblica, e o Espírito Santo me explicando cultura bíblica sem nem eu entender que isso existia. E ele dizia: no tempo da tua dor eu te uso. Eu vou te provar que você não precisa do melhor tempo na tua história para ser aquilo que eu quero que você seja. E olha que eu não sabia que tinha um Daniel na Babilônia profetizando, um Ezequiel profetizando, um Jeremias dentro de um poço profetizando. Diz de novo para tua irmã: o melhor tempo de servir é hoje. O teu melhor tempo de servir é hoje. Elas não vão ficar esperando a melhor oportunidade. Olha o que Jesus, ele mesmo declara: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Até ele está dizendo: o tempo é agora. O tempo é agora. Então eu já descortino diante do teu entendimento que você está impedido de justificar que não pode servir, porque esse não é o seu melhor tempo. Porque enquanto eu marchava, Deus trabalhava na minha casa. Enquanto eu marchava, o Espírito de Deus ia operando. E eu disse a você, né, que eu venho de uma família que não tem marca de um crente. Eu sou a primeira serva que, se alguém conhece nas duas parentelas, olha para cá, a mãe já correu lá, meu Deus. Olha para cá, a mãe já correu. A mãe, a avó, a tia. Já correu lá. Não foi o meu melhor tempo, tá? Eu disse a vocês que eu tinha uma mãe espírita e um pai ateu. Já estão todos, dos dois já partiram. Só que os dois partiram para a glória. Porque enquanto eu marchava no meio da minha dor, Deus marcava a minha família para a salvação. Deus marcava a minha parentela para a salvação. E hoje eu tenho irmão crente, primo crente, tio crente, sobrinho crente em Jesus Cristo. Sabe por quê? Aleluia! Porque enquanto eu marchava, a glória de Deus ia se manifestando naquilo que me interessava, naquilo que me preocupava,
naquilo que me movia. E foi marchando e servindo a Jesus, que o desejo de morte perdeu, que a vergonha foi humilhada, aleluia, foi servindo a Jesus, recebendo a glória de Jesus e sendo instrumento na presença de Jesus, é que o Espírito caiu por terra, aleluia, o nome do Senhor foi glorificado e a minha casa restaurada. Porque quando eu falo desse escuro tom número 4, não é outro marido, não, é o mesmo, que Deus quebrou, que Deus lavou, que Deus moveu, que Deus transformou. Enquanto eu marchava, Deus ia manifestando a glória dele naquilo que me preocupava, que me interessava. E hoje a minha casa louva e engrandece o nome do Senhor. E eu não paro por quê? Porque o altar é minha vida, porque o altar que dá sentido para a minha existência, porque o altar é que me traz alegria. Aleluia, eu tenho certeza. Eu indo para a escola, eu capotei com o carro, mas eu dirijo bem. Quero deixar bem claro para os homens que eu sou excelente no volante. Eu não falo nem para as mulheres, eu falo para os homens. Eu capotei por causa dos outros, não por um erro meu. Aquele carro passou no barranco, terra, tudo quebrado. Quem já passou por um acidente sabe que no momento tu perde um pouco a noção do que está acontecendo, mas quando o carro parou, que eu vim assim para tentar entender o que estava acontecendo, tudo